Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Diego Bertolini, sou consultor de mercado, especialista em vinhos e toda semana a gente tem aqui um convidado para falar sobre mercado de vinhos e o desenvolvimento, dessa categoria que vem crescendo muito no Brasil. E hoje a gente vai estar falando sobre como o conhecimento de vinhos e posicionamento nas redes sociais podem aumentar o seu resultado. E eu tenho aqui um super convidado, Eu estou aqui suando, galera, de tanto rir, porque, na minha opinião, é um dos profissionais mais autênticos que faz uma assemblagem, um blend entre conhecimento, humor e muito profissionalismo, Ele é o fundador do Vinho Justo, que é um híbrido entre e-commerce, clube de vinho, loja, confraria, ou seja, é um multicanal aí que vem desenvolvendo e conectando muito os consumidores, não só do sul do Brasil, mas de todo o Brasil, e também ele é um grande profissional com muito conhecimento, Estamos aqui com o Tomás, o Tom do Vinho Justo. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Aqui é o prazer estar aqui. Bom, prazer estar aqui com vocês, com o Diegão. Vim aqui para uma reunião maravilhosa, ele convidou o podcast. Eu não sei dizer não, Eu amo conversar, dar risada, falar sobre mercado, informações de vinho. E hoje o assunto é conhecimento, posicionamento nas redes sociais e desenvolvimento de negócios. Que legal. É um assunto que eu amo, É um assunto que eu sempre falo. O Vinho Justo, ele não nasceu para vender vinho. Vender vinho é uma consequência de tu ensinar sobre vinho. Então, desde a formação do Vinho Justo em 2018, eu sempre pensei, eu preciso entender o que eu estou vendendo. Eu não posso ser mais um. Não posso ser mais uma loja que abriu uma loja e não sabe falar sobre um chardonnay de altitude. Então, cara, eu não sei nada sobre vinho. Então eu tenho que ter a humildade de procurar conhecimento. Então eu parei, e na época eu advogava, e aí eu vi, nossa, se eu entrar no mundo do vinho sem entender a administração, eu vou quebrar. Eu sei que eu vou quebrar. Porque a faculdade de Direito, os caras não te ensinam orçamento demonstrativo de resultado, marketing, logística. E aí eu falei, eu vou fazer administração. Eu já estava na administração, só que eu vou usar meus 2 últimos anos para formatar o Vinho Justo e pegar a experiência dos professores da administração para me ajudar. E foi teu TCC? Foi o meu TCC. Foi análise de e-commerce sobre o comportamento de consumo. Que legal, velho. Do enófilo, E eu notei uma coisa, Diego, muito interessante. Eu notei como os jovens entram cedo na universidade. Por que isso? Isso é uma grande crítica minha no nosso sistema de educação. Porque a gente é muito amador ainda quando a gente está com 17, 18 anos. Muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer. E quando eu entrei no direito, cara, tirei a OAB de primeira, foi tudo maravilhoso, estagiei em grandes locais, Polícia Federal, nos grandes escritórios. Depois trabalhei, mas eu vi quando eu entrei na administração mais velha, sabendo que eu queria empreender numa área que eu amava, eu usei a faculdade, usei os professores para formatar o meu negócio. Eu entrei mais maduro, eu entrei mais velho. E os professores, eles tinham prazer em, depois da aula, sentar comigo e abrir uma planilha de Excel, ver logística, me ajudar com orçamento, com demonstrativo de resultado, com precificação, com marketing, com posicionamento. E eu vi, cara... Foi uma escola prática. Uma escola prática. Então, bati o sinal. Piazada, 19, 18 anos, 20 anos, eu era o tiozão da turma. Piazada, saindo, correndo, sabe? E eu vi, cara, como é bom usar os professores, como é bom estudar. E eu levei isso pro vinho. Então, depois formatei na administração e já toquei uma ABS junto, São Brasileiro de Sommelier, do Rio Grande do Sul, que eu adoro. Os professores são muito competentes. Fui no Vale dos Vinhedos, então tu tinha uma imersão no produtor. Então, eu fui lá, tirei o meu grau de sommelier profissional e eu pensei, eu quero mais. Então, eu vou fazer o W7. Pesquisei os cursos, eu falei, cara, W7 tem um reconhecimento internacional. Então, vou lá. W7.1, W7.2, W7.3 e agora eu estou no grande desafio da minha vida. Que é o diploma. Fiz a terceira prova ontem. Então, eu passei na primeira, na segunda prova.
Por isso tomando vinho branco hoje, né? Sim, se tu botasse espumante, eu falava que foi sobre espumante. Botasse espumante, eu acho que eu ia ter um curto-circuito. Parece que eu voltei do Vietnã, sabe? Aqueles soldados que compravam. Não, esse vinho branco tá sendo maravilhoso, nossa. Não, do caralho. Mas, Tom, conta um pouquinho mais de quem é o Tomás. Por que o Tomás fez o TCC dele, por que o vinho? O vinho sempre foi uma paixão, família, conexão. Cara, por que tu focou hoje 100% das tuas fichas no negócio e com essa bebida? E, vamos lá, investindo muito em conhecimento no vinho. Vinho tá na nossa família, assim, ó, o costume de beber vinho, de um bom vinho, desde os 15 anos, sabe, eu só podia beber com 18. Eu com 7 anos de idade, era Isabel com Bordeaux, água e açúcar, e era o famoso tangue uva da Serra Gaúcha. Então pronto, então eu desde pequeno vi meu padrasto e minha mãe sempre muito inseridos no vinho, né? Até por causa que tem fazenda em Uruguaiana, então ele está muito próximo da fronteira, então eles estavam sempre bebendo um Carmenère, um Malbec. Eu fui vendo aquilo e eu sempre fui muito curioso em relação à bebida, porque o vinho é uma bebida diferente, por exemplo, de outras bebidas. A cerveja, o vinho vem com muita história, vem com muita tradição, então tem muitas leis, é tudo muito regulamentado e controlado. E aquilo foi me encantando. Eu falei, cara, eu quero advogado para essa minha vida? Eu falei, cara, não. Por mais que a advocacia seja uma profissão que eu amo, ainda mais direito penal, que é o que eu mais amo, eu falei, cara, eu tenho tanta criatividade que eu não posso ficar enclausurado, peticionando, e eu preciso usar essa minha criatividade para empreender, para gerar negócio, para falar relacionamento. Então, todas essas minhas ambições, eu amo vinho, eu amo tomar vinho, mas eu amo estudar. E vinho tem muita coisa para estudar. Então, a pessoa hoje que diz, eu sei vinho, cara, é um absurdo tu falar isso. O conhecimento é infinito. O conhecimento é infinito. Eu tô fazendo W74 e quanto mais eu estudo, mais eu vejo que quão ignorante eu sou. Meu Deus do céu, cara, os caras mandando espumante na Tasmânia, como é que é a vinificação lá? Então, ele expande a mente, estudar expande a mente. Então eu falei, eu vou empreender em vinho, e escolhi vinho para realmente formar minha empresa, gerar conexões e sair do mundo que eu amo também, né, que é da advocacia. E qual foi o ano de fundação do Vinho Justo? 2018. 2018. Uhum. Né? Então, tu começou com que canal de venda? Eu comecei com Instagram e site. Instagram e site. Uhum. Tu começou com e-commerce, no social commerce. Foi antes foi muito perto da pandemia, né? Sim. Então, que nem a gente conversa muito aqui, a gente tem que sempre testar um MVP. A gente tem que fazer o teste. Eu já tinha o Instagram com uma base boa de pessoas, deve ter uns 10 mil pessoas, nunca compradas, nunca com robô, nem com me segue, não me segue, essa coisa mais, meu Deus, é uma fraude. Sim. Então a pessoa está se enganando. Fazer sorteio. Gente, eu fui aos poucos e fui pegando... E com essa comunicação disruptiva, engraçada, mas que também ensina. Então, enquanto eu estudava, uma forma de eu estudar era passar para as pessoas do Instagram o que eu estava estudando, de uma forma simples. Então, o Instagram foi pegando um corpo que chegou nos 10 mil seguidores e falei, opa, será que tem alguma coisa aqui? Formou uma CNPJ. Já esquentou uma base. Esquentei uma base, formei o CNPJ e lancei, um pouquinho antes da pandemia, os vinhos da Pisato, a linha Fausto. Sim. E vendeu assim, rápido. Eu falei, opa, tem uma faísca aí. Sim. Então foi esse o começo do Vinho Justo, mas é isso que a gente fala, é um pezinho de cada vez. Essa base que tu tinha, que hoje nosso tema, a gente vai falar bastante sobre redes sociais, posicionamento e como monetizar esses seguidores, como o conhecimento também agrega, né, no ticket médio e também na tua criação da autoridade, né? Esses 10 mil seguidores tu tinha do Vinho Justo ou do Tomás? Do Vinho Justo. Do Vinho Justo. Do Vinho Justo. Então tu começou, diríamos assim, um canal de comunicação para depois vender? Isso. Boa. Um canal de comunicação, de ensinar as pessoas para vender depois. Então, as pessoas já sabiam que eu estava estudando, que eu estava indo atrás, que eu estava correndo. E como o consumo de vinhos dentro do Brasil é baixo, então a gente tem um oceano azul para explorar. Boa. De ensinar as pessoas, né, deixar elas mais instruídas a comprarem melhor, a entenderem melhor, porque todo mundo quer cultura. Todo mundo quer ir num encontro, num date e falar um pouquinho sobre vinho, sabe, entender o que está falando. É legal. Então eu alinhei essa entrega de conteúdo à venda. Entendi. Então tu, vamos lá, esquentou uma base,
foi buscar conhecimento, né, construiu essa audiência em relação ao vinho justo, Sim. construiu essa autoridade para depois, né, começar o desenvolvimento de venda. E foi migrando de canal. Depois, no final do podcast, ele vai dar, né, já contou isso aí, para quem não teve na imersão Profissionais do Vinho, né, enfim, o Tom falou sobre o Beco do Baco, depois ele vai falar, é uma migração de canais de venda, né, mas então tu foi lá, levou informações, como criou conhecimento, foi criada uma autoridade. Uma autoridade, né? Criou a tua autoridade em relação ao posicionamento de vinho. Mas qual o posicionamento, né? E aqui a gente vai falar muito de autenticidade, que para mim tu é uma das referências em relação à autenticidade nas redes sociais. Por exemplo, eu sou uma pessoa que amo vinho, sempre trabalhei com vinho, né? Pô, desde os meus... Comecei com 16, né, trabalhar em vinícola, Sim. Tá? Mas eu tenho um posicionamento muito mais, eu gosto de falar de mercado e vinho, mercado e vinho. Então, o que o meu coração canta é falar sobre mercado e vinho. Sim. Sempre essa conexão, porque eu me apaixonei pelo mercado, porque foi uma dor que eu tive lá atrás. A gente quebrou uma vinícola lá atrás, né? A gente tinha uma vinícola, a gente não foi muito bem sucedido, e isso me fez com que eu corresse atrás do mercado. Então eu criei, digamos assim, esse meu posicionamento em relação, não só nas redes sociais, porque o meu trabalho com redes sociais veio depois, mas tu sempre levou esse posicionamento mais descontraído. E eu quero que tu comente um pouquinho isso, Tom, porque eu acho que é um grande diferencial, né, não só do teu negócio, tirando curadoria e outras coisas que vêm por trás, né, profissionalismo, seriedade e outras coisas que vêm por trás, mas tu levou uma comunicação mais disruptiva. Conta um pouquinho para nós. Eu sempre fui assim, né? Autenticidade. No direito, eu sempre fui brincalhão, né? Mas tem uma diferença entre ser brincalhão e engraçado, ser palhaço. Sim. Então, eu levei isso pro Vinho Justo porque eu educo. Então, tem todo dia de manhã, às 7 da manhã, eu ponho o meme ruim do dia. Porque se tu acorda cedo, tu põe no Globo.com, tu põe no UOL, é só tragédia. Só tragédia. É trem caindo, é montanha caindo, é corrupção, é trânsito. Então a pessoa já acorda sendo abatida. Tô falando espiritualmente. Mesmo que ela não se dê conta. Então eu falei, eu vou botar o meme ruim do dia pra pessoa acordar, clicar no botãozinho do Instagram e dar uma risada e aquilo aliviar o espírito dela. Então, o meme ruim do dia, ele é para dar paz para as pessoas, mas também uma forma de fixação de marca, um branding. Que a pessoa acorda, então ela já é educada a apertar no botão, porque ela quer dar um sorriso e é genuíno isso. Então é tudo muito bem pensado. Eu usei SPM, né? No pós, em varejo marketing, esse foi também o meu TCC. Né? O branding do meme ruim do dia e formas né, das pessoas... De conexão. De conexão. Então, eu sempre pensei, o brasileiro, ele é um povo informal. A gente é um povo alegre. O brasileiro que viaja lá fora, vai para a Europa, todo mundo se encanta com os brasileiros. Então eu pensei, nossa, eu quero trazer isso para o mundo do vinho. Eu quero deixar o mundo do vinho mais informal. Porque quando tu pensa em vinho, sempre pensa o cara de gravatinha, servindo, falando bonitinho, todo o CC. E a gente está perdendo espaço para cerveja por causa disso. É isso aí. E eu não quero isso. Porque vinho é muito mais fácil. Vinho é muito mais fácil. É uva fermentada. Então, se a gente conseguir tirar a seriedade, mas entregar conteúdo, e tu ser um blend entre né, a diversão e a educação, tu tem equilíbrio. É o que tu busca num vinho, é equilíbrio. É isso aí. E tu fez uma analogia com a cerveja, eu acho que é muito bacana. Em 2017, eu dei uma palestra, eu fui convidado né, por uma feira que era a FISPAL, né, que tinha um encontro de produtores de micro cervejarias. Eu falei, caraca, por que uma feira onde os curadores eram micro cervejeiros, né? Tinha uma associação, agora não me esqueci o nome, de micro cervejarias, e chamaram para dar uma palestra sobre mercado de vinho para produtores de cerveja. Eu disse, cara... E aí, né, enfim, foi o primeiro impacto, mas depois eu disse, cara, é o share of stomach, né? É um consumo per capita de cerveja 62 e o consumo de vinho é 2,68, tá? Mas eu acho que o ponto, a cerveja ela construiu algo, né, oposto ao vinho,
Que ela primeiro construiu a base, Claro. para depois se posicionar. Então, primeiro, a gente tomou Skol lá no sul, Polar, Sim, no export. Polar Export, né? Polar Export, e depois a gente foi para uma IPA, para uma Pale, para uma evolução de paladar. Porém, no vinho, né, a gente entrou numa comunicação mais elitista para depois descer a base. E descer, né, é muito mais difícil. É mais difícil que subir. Óbvio. porque tu já construiu a cultura. E A aí, imagem, a percepção do vinho na cabeça das pessoas. é isso aí. Perfeito. Então, é se conectar, né? E até tem o Rodrigo Lanari, da Wine Intelligence, né? Ele apresenta dados. Cara, a gente tem 89 milhões de consumidores que não são regulares de vinho no Brasil. O Brasil cresceu de 21 milhões pré-pandemia para 51 milhões de consumidores regulares, ou seja, que bebem semanalmente. Cara, a gente cresceu muito. Porém, são 89 milhões, cara. 89 milhões é muito, cara, é 9 vezes Portugal, cara, que estão aqui querendo interagir com essa categoria. E como se conectar com essas pessoas? Tendo uma linguagem mais disruptiva e acessível. Exatamente. Foi assim que eu pensei. Isso aí foi meu TCC. Oceano azul. É um oceano azul de oportunidades. Se tu quer ser autêntico, se tu quer ser diferente. Claro que às vezes tu pode não ter o perfil. Então é aquilo que a gente conversou antes. Eu não sou um cara assim, eu sou um cara mais... eu sou um cara mais sério. Beleza, se tu quer um sério. Às vezes pra mandar um meme, pra mandar uma coisa, tu não precisa estar sempre sorrindo. Tu pode falar sobre vinho, tu pode dar aula. É a tua forma de comunicação. Como é que tu vai encantar aquele cliente? Como é que a pessoa vai se conectar contigo? E é uma coisa que eu e Renato, minha vendedora, a gente tem muito na nossa base. Venda como se tu fosse vender para um amigo. Claro, tem alguns clientes, que é aquilo que eu te falei, né? São pessoas mais velhas, mas então a gente trata como doutor, como senhora, beleza, tem que sentir o cliente. Mas geralmente, quando a gente fala no WhatsApp, a gente faz umas vendas maravilhosas, é genuíno o nosso interesse pela pessoa e como a gente trata a pessoa. Manda uma figurinha, brinca, como é que tá essa adega, manda um gif, sabe, olhando assim, sabe? Então a pessoa, tu já quebra a pessoa. A pessoa já dá um sorriso. É básico isso. Então, porque o brasileiro é uma pessoa feliz. Então, essa informalidade nos ajuda muito a vender. Por causa da recepção calorosa que os clientes têm com a gente. E eu acho que esse é um ponto muito bacana, né? E a pergunta, claro, é meio óbvia e ela está diríamos assim, ela está no enredo e na autenticidade e no posicionamento do Vinho Justo. O quanto esse posicionamento mais, entre aspas, autêntico, mas descolado. Porque, vamos lá, o descolado, todo mundo quer ser descolado. Sim. Mas quem hoje, com as redes sociais principalmente, só vende uma verdade se for autêntico. Porque, cara, senão é voo de galinha, a gente chama lá no sul, né? Sim. Então o cara não cai rápido, né? Mas como isso ajudou a acelerar o teu negócio? Nossa, demais. Porque todo o meu negócio, como eu já tinha te falado, eu formatei ele com pessoas gabaritadas, foram meus professores. A gente foi vendo, cara, dessa forma informal tá dando um resultado muito rápido. A gente vendeu rápido as caixas da Pisato, a gente já tava puxando mais caixa, o pessoal tava se divertindo, a gente repostava, a gente conversava. E eu vi assim, e eu li para meus professores, tudo bem, a gente é uma forma informal, mas a gente tem que padronizar. Eu gosto da palavra padronização. Então, se tu for no feed do Vinho Justo, tu for nos stories, tu dá muita risada, tem informações, mas tu for no feed do Vinho Justo mesmo, tem conteúdo. Tem 66,6% de conteúdo por fileira, né? Por fileira tem 66,6% de conteúdo e 33,3% sobre vinho, oferta. Falando de uma novidade que chegou. Porque ninguém gosta de uma pessoa que só vende. Mas tu é um só vendedor, tu é chato. É que nem um carro de som, né? Tapioca, preço. Lá na praia, em Tramandaí, Meu Deus do céu, ninguém gosta disso. Ainda mais nas redes sociais, tem empresas que elas continuam batendo só em oferta. Cara, elas não saem disso, cara. Flash sale, né? Flash sale. Então, pô, se tu vai no feed do Vinho Justo, tu aprende. Então, tu vê um vídeo diferente de uma novidade. E eu pelo menos sinto isso nos meus clientes. Eles são muito gratos por um conteúdo que eu passo de uma forma simples para eles. Eles te veem de uma forma diferente. Então, quando eu aprendo algo de alguém, eu vejo aquela pessoa diferente, porque ela me passou uma experiência dela, algo que ela aprendeu e que ela está compartilhando comigo.
Porque a gente tem um mindset muito errado de que eu aprendo e essa informação eu tenho que guardar. Porque essa informação eu tenho que guardar porque o Diego vai pegar essa informação minha, ele vai replicar e eu não posso compartilhar essa informação. E isso tá errado. Tá muito errado. Tá muito errado. Então, a gente está no mercado que a gente tem que aprender e expandir o conhecimento para as pessoas. E nesse processo de expansão de conhecimento, tu conquista o cliente da forma informal, falando, mas também entregando conteúdo, conhecimento. Cara, eu acho que faz todo sentido, né? Porque hoje, enfim, principalmente com essa multicanalidade em relação não só a canais de venda, pontos de contato, mas hoje tem as próprias redes sociais que acabam sendo uma forma de tu educar esse teu cliente na jornada. Ainda mais num país que a gente tem ainda que desenvolver a cultura do vinho. E um ponto, né? Eu trabalhei muitos anos no Ibravin e a gente, lançou campanha Seu Vinho, Suas Regras. A gente inseriu o vinho no carnaval, cara. Cara, a gente foi samba enredo da Restinga em Porto Alegre, na Vai Vai em São Paulo, Ana Hickman, fez camarote, relacionamento porque era uma forma de a gente estar acessando novos consumidores. Cara, a gente colocou espumante, brut e rosé, né? Buscando aquela base. Na quadra da Vai Vai, com feijoada no domingo, com harmonização. A gente colocou vinho no Tetra Pak, né? Na arquibancada, né, para estar gerando claro. Acesso, né, porque não podia vidro e a questão e conhecer o produto também. Isso. Com um monte de pessoas, claro. E aí, cara, era muito bacana porque, a gente tem um setor muito plural. A gente tem desde uma Cabigás, uma Magnus, por exemplo, que tem um posicionamento aqui um pouco mais alto em relação a vinhos premium, mas a gente tem Pérgola, Sangue de Boi, tem volume, claro. Que são vinhos de volume, Conte Toro, claro. né, que não tem nenhum problema, que é o propósito. Zero. Aquele vinho foi feito para aquilo. Isso, zero problema. Porém, quando a gente falava esse posicionamento disruptivo, às vezes esse cara do premium do vinho premium falava o seguinte: não, vocês estão denegrindo a imagem do vinho brasileiro e posicionando, né? Porque o ser descontraído, a informação que eram opiniões, a gente era um consórcio de empresas, levava que ia denegrir a imagem do produto. Eu quero que tu fale um pouquinho. Essa tua linguagem mais descontraída faz com que tu venda apenas vinho de entrada? Não, ao contrário. Ao contrário, baita pergunta. Essa minha linguagem descontraída, porque, Diego, eu vou ser sincero, tá? Eu tenho um prazer quase sexual em vender vinho. Em vender vinho especial. Tá faltando, né? Eu tenho um prazer quase sexual em vender um vinho que foi feito 900 garrafas, ou que é um produtor maluco, que ele fermentou. Sabe, uma coisa diferente, especial. E esse comportamento disruptivo de vender para um amigo, como se fosse um amigo, parece que a pessoa, que é a autoridade, que tu entrega conhecimento, claro. Mas essa informalidade de tu chegar, meter um WhatsApp pro Diego: Diegão, bom dia, o que tá fazendo aí? Já tá feriandando? Já tá no feriado? Sim. Então chegou isso aqui pra ti e não tem dizer não, tá? Porque isso foram 900 garrafas, então não tem dizer não, só tô te informando que tu vai comprar. Sabe? Brincando, claro, não tô empurrando. Mas essa comunicação, cara, legal. Parece que eu tô falando com o Tom, parece que eu tô falando da adega do Tom, tô indo na casa do Tom, conversando com ele, e o vinho chega pra mim em 4, 5 dias. Então, falar de uma forma informal, ensinar de uma forma informal, me ajudou muito a vender vinhos com mais margem, vinhos mais caros. Então, essa ideia de tu tá brincando pra vender vinho de volume, pro vinho justo é totalmente ao contrário. Então, quando eu brinco, bacana, eu vendo vinhos premium, vendo Peramanca, vendo... Nossa, que chegou tanta... Vendo Los Chocos da Wine Co, vendo vinhos, sabe? Que na brincadeira... O lenho da Pisato. O lenho da Pisato, Casa Valduga, o DNA. São mais de 150 rótulos, né? Então é rótulo pra caramba. Mas me ajuda demais a vender esses vinhos. Porque o pessoal entende que o vinho justo é engraçado, mas não é palhaço. O vinho justo, ele é engraçado, mas ele entrega conteúdo pra caramba. É um humor inteligente. É um humor inteligente. Então, cara... Então a gente usa toda essa nossa índole, essa nossa joy de vie, sabe? Sim. O nosso prazer em trabalhar com vinho. E o cliente sente isso. Então a gente consegue convencê-lo a comprar um vinho mais caro,
porque é uma experiência única que ele tem que tomar no aniversário de casamento dele, ou, sabe, no nascimento da filha, e explicar pra ele com base o porquê que aquele vinho é especial. E é isso que estudar te dá. Porque se for só engraçado, é difícil vender esses vinhos pra ele. Mas se tu for de uma forma informal e disruptiva, e tu estudar, e tu ter base, e tu saber o que tu tá falando, te ajuda muito a vender esses vinhos mais caros, né? Claro. E hoje, 80-20 do teu negócio, por exemplo, hoje 71% da venda de vinho no Brasil são vinhos até R$80. Sim. Qual é o teu ticket médio? Não, o seu ticket médio, assim, entre 450 e R$500. Sim. A gente tem o nosso cargo-chefe ali, que são os chilenos reservas, que vende bem, são os que giram. 69,90, 62,90, os Gran Reservas ali, a 105, 104. Boa. Então, porque tá acima da média. Sim. Muito acima da média. Por exemplo, hoje a média de vinho chileno vendido no Brasil é 39. Tá quase o dobro. Enfim, então isso é bacana. Então, mesmo com esse humor descontraído, cara, tu agrega valor, vende vinho caro, vende vinhos ícones, né? É isso, e muito por causa que nossa operação hoje, eu usei muito a administração para isso, eu entendi que tu tem que maximizar o teu custo baixo, teu custo fixo baixo. Sim. Então a gente tem uma operação bonita, os clientes vão lá comprar, eles se encantam com o local, só que o custo fixo é baixíssimo. Então eu não preciso girar que nem um louco, vinho de R$10, de R$15. Eu posso trabalhar com esses vinhos, porque tem um público muito legal para esses vinhos, são vinhos corretos, que são feitos para volume. Não tem nada de errado com isso. Mas eu consigo também trabalhar com Los Chocos, eu consigo trabalhar com Manus, eu consigo trabalhar com DNA. Então eu tenho segurança de Gasfidel, porque a gente está no Brasil, né? A gente está no Brasil, né? Então o Brasil é uma loucura. Empreender no Brasil, tu consegue empreender no Brasil, tu consegue empreender em qualquer lugar do mundo. Então tu não sabe o que vai acontecer mês que vem, em termos de política, de economia, nada. É tudo incerto. Então a gente usa essa estratégia do custo fixo baixo para não se preocupar tanto com margem e vender o que a gente acredita. Mas é divertido, né? É divertido. No Brasil. Caramba! É muito, todo dia uma ritminha diferente. Será que eu vou morrer? Será que eu não vou? É adrenalina. Não é pra europeu. Não é pra europeu. É uma cachaça. Bom demais. E Tom, eu queria te perguntar, cara, tu é um cara que investe muito em conhecimento, cara. Pô, tu investe muito em conhecimento, isso é bacana. E não é só conhecimento em relação a cursos, né? Porque vinho, o conhecimento que tu investe em garrafa, em horas de copo, né, ir para wine bar e buscar vinhos, comprar vinhos também, né, tá no custo, né, Com certeza. de conhecimento, né. E eu queria te fazer uma pergunta, né, cara, que aqui nossa audiência são amantes do vinho, são empreendedores, né, e às vezes travam porque não, eu tenho que fazer o W7 de diploma ou um ABS antes de começar a empreender o meu negócio, ou eu aprendo na trajetória. Conta um pouquinho pra nós. Aprende na trajetória. Tu não precisa ser um diploma pra vender vinho e estudar vinho. Tu consegue com o básico, cara, vender o que tu quiser. Tu não precisa fazer um diploma. Diploma é só pra quem tem problema de fazer. É muito difícil. Mas assim, tu não precisa de um autoconhecimento pra saber o que tu tá vendendo. Tu pode ali fazer um W71 ou durante a tua trajetória que tu tá empreendendo, que foi aconteceu comigo. Foi durante a minha trajetória no Vinho Justo que eu comecei a estudar vinho, mas estudei. Sim. Mas se tu quer vender, tu pode fazer um curso básico. Porque a nossa litragem no Brasil é muito baixa. Então qualquer diferencial de conhecimento tu vai impressionar as pessoas. E um diferencial em relação a variedades, a região. Então, cara, é saber a diferença de tinto, rosé, branco, espumante, origem e variedade. E as 10 principais variedades, ponto, cara. E saber qual momento, o que harmoniza. Pode saber o momento. Isso aqui é um vinho rosé para uma piscininha. Sim. Sabe? Pronto. Não precisa fazer uns mega cursos bilionários para vender vinho. Claro que não. E é a trajetória, né, cara? Porque o maior conhecimento é horas de copo, né, cara? Horas de copo. Horas de copo, e ir pra feira, e provar coisas diferentes, e sentar com o Diego e provar, sabe? Um acítico feito em encruzilhada, 900 garrafas com uma pegada louca, relacionamento. Tu tem que estar sempre se atualizando. Tu não precisa estar estudando o tempo inteiro para vender vinho. Mas tu tem que sair da tua zona de conforto. Tu tem que ir em feira, tu tem que conversar, tu tem que ser literalmente interessado pelo mercado. Isso aí, interessado. E vamos lá, né?
é prazeroso pra quem tá... Cara, eu adoro ir pra feira, eu adoro conversar com pessoas. Também. Eu adoro sentar com o produtor, entender não só o vinho, entender a história. História do vinho. Por que tu fez o vinho? Por que tu fez o W7, o diploma? Ele pergunta, por que esse vinho é assim? Pra quem que ele é? Qual o mercado? Qual o posicionamento dele? Qual é a loja? Qual o supermercado? Pra tu realmente entender o que passou na cabeça daquele produtor. É isso aí. É do caramba isso. Mas assim, trabalhar com vinho, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande com o que a gente está trabalhando. Então, se tu vai em feiras, se tu vai em eventos, se tu vai em tudo, a gente prova muito vinho. Então, tu tem que ter aquela responsabilidade etílica de cuspir tudo que tu tá provando. Se for beber tudo numa feira de vinho que tu tá provando... Chapar o melão. Meu Deus, tu nem levanta amanhã, porque depois dos 30, a pior ressaca do mundo é álcool, né? Então, eu vejo em muitas feiras os profissionais do vinho sérios cuspindo tudo, saem de lá zerado. Então, tu tem que saber lidar com a seriedade de pesquisar novos vinhos. E seguir uma lógica, né, cara? Uma lógica. Esses dias eu fui numa feira da Itália agora e os caras começavam a provar um Barolo. Disse, cara, depois que tu for lá pro vinho do Vêneto, vai parecer a água de camomila, né? Esse chá de camomila, cara. Porque, cara, tu já começou com o Barolo, com vinho Nebbiolo, mega porrada. O cara já quer chegar na feira e quem que é o melhor daqui? Entendeu? Cara, segue a lógica, começa com o Prosecco. Cara, vamos lá, depois do Barolo, Prosecco vira Sprite. Então, eu acho que, cara, são coisas que... E levar essa questão do profissionalismo, né? Eu acho que isso, digamos assim, a gente vai levando com o tempo. E, Tom, eu acho muito bacana, né? O que... Vamos lá. Tu te empoderou em relação ao conhecimento e o quanto isso fez também tu migrar de canal. Porque hoje... Tu não desenvolve apenas, né, a venda direta no WhatsApp, no social commerce, no e-commerce, tu faz muitas confrarias. Muitas. Fala sobre a oportunidade, o quanto as confrarias trouxeram trouxeram em valor agregado para o teu negócio, experiência de consumo, e o quanto tu vê oportunidade nesse tipo de formato de ação para outros empreendedores. Tinha um professor de orçamentos na administração que ele falava assim, ó, Tom, se tu for um restaurante que só vende almoço e não abre pra janta, se abre uma concorrência do lado pra vender almoço junto e tu só tem almoço, tu vai quebrar. Tu tem que diversificar o teu portfólio, tanto de produto quanto de serviços. Então tu tem que ter vários ovos plantados que não precisam ser gigantes, mas podem ser mini projetos que vão te dar revenue, receita. Sim. Então as confrarias, elas entraram, e eu faço tanto confraria, eu não sei, eu fiz mais de 70, 80 confrarias, com certeza. As confrarias, elas são muito boas para o empreendedor de vinho. Porque tu monta um tema, tu encanta as pessoas, tu conta uma história dos vinhos, do produtor, do terroir, e são 10 pessoas, tu não precisa de muito. São 10 pessoas que provam 4 a 5 vinhos e se divertem, e tu ganha na venda do ingresso e depois tu ganha nos vinhos vendidos, porque sempre ocorre a venda pós-experiência. Então, assim, ó, é um ovo que eu digo que não é só um ovo, ele já virou tipo, um Kinder Ovo. É um Kinder Ovo, entendeu? Que a gente faz sempre no nosso esquema, que é um esquema muito legal, que é um Ctrl-C, Ctrl-V de confraria. A gente já sabe o prato, as taças, se vai ser assim, ou falar sobre isso aqui, o serviço, o custo, tudo na cabeça. E ainda mais, tu proporciona uma experiência cobrando. Exatamente. Porque ninguém trabalha, não é ONG, né? Não, um golinho aí. Não. Vinho é um business. É isso aí. Tem que saber diferenciar, é um business. Então, a gente fez uma confraria, eu nunca vou esquecer, eu e Renato, de Halloween. Então, todo mundo fantasiado. Então, tu via, Cara, que animal. Muito legal. O pessoal, a gente fez todo o layout com teia, sabe? Com uma música tenebrosa, com uma iluminação baixa. O pessoal chegou, meu Deus do céu, onde é que eu tô? E se divertiram horrores. Saíram, a gente começou a confraria às 19h30, saíram acho que meia-noite e meia. E depois... Assistindo o Jason. E eu tava de Barney, dos Flintstones. E aí eu dando aula, e o pessoal, é muito engraçado, você tá vestido Barney dos Flintstones, falando sobre uma coisa mega séria, sabe? Cara, falando sobre terroir e altitude e acidez. E eu lembro que essa confraria foi tão fantástica que a Renata falou depois, Tom, eu já trabalhei em vários lugares.
mas eu nunca vi uma venda tão grande de vinhos pós uma confraria. Eu já fiz confrarias. Conta mais em relação ao poder de uma confraria. O que ela dá recorrência, aumenta o ticket médio? É muito legal, porque tu forma até fila de espera. Porque um fala pro outro, que fala pro outro, tu foi numa confraria? Como é que é essa confraria? Precisa entender de vinho? Aí reposta no Instagram, ele vê no Instagram, ele quem é o vinho justo? Tem que sempre fantasiado. Seria muito engraçado. Isso seria muito... Cara de Jack Sparrow falando sobre Austrália. Boa. Mas assim, a experiência e essa vontade de participar, de fazer parte de uma comunidade, porque é uma comunidade de 10 pessoas que estão se conhecendo ali na hora, e aí elas provam, dão os vinhos, dão risada, então as pessoas querem, ainda mais pós-pandemia, né? As pessoas querem sair de casa, as pessoas querem se conectar. Então, essas confrarias, desde o início, quando tu faz bem feito, quando tu sabe o que tu tá falando, quando tu faz da forma informal, faz as pessoas se sentirem em casa. É esse o grande segredo da confraria. As pessoas têm que se sentir bem, têm que se sentir em casa. E é isso que acontece no Vinho Justo. Ela chega, dá um abraço, conversa, toma um espumante de boas-vindas, conversa sobre os filhos, sobre tudo que está acontecendo, sobre o Vinho Justo. Então ela se sente em casa. Então a venda, a experiência, tudo ocorre naturalmente depois disso, depois da aula. Que o pessoal bebe. Então a confraria, eu sempre digo, não seja mão fechada em confraria. Sabe? Põe 20 ml, não engole. Serve. Prova, olha o que tu tá tomando. Claro. Pra pessoa ver que, nossa. Porque o resultado da confraria, ele é o pós, não é o durante. Tu tem uma margem ali no ingresso que tu vende, Sim. Mas o pós mesmo da confraria é a venda de vinhos depois, que é muito legal. Muito legal. Dá um exemplo de uma confraria que tu fez com X pessoas e quanto tu cobrou e quanto tu vendeu. Fiz uma confraria da África do Sul. Eu acho que eu cobrei R$2,69,90, R$2,89,90 e depois a gente vendeu 4,505 de vinho. Então tu comprou, as pessoas pagaram 2,69. 2,69. Aí tem custo, né? De comida, da Renata, de tudo. Sim. Aí sobra uma margem pro ingresso. E ainda mais depois. Depois tu vendeu 5 pau de... a venda de vinho. Porque eram os vinhos mais caros, né? Sim. Eram 10 pessoas que... E ainda mais, tu deixou o desejo pra próxima. E já peguei a lista de espera. Então sempre quando tem confraria, tá ali, o pessoal já fica... E ó, pessoal, vocês foram os primeiros nas confrarias, vocês são meus mimosos, escassez. Venham. Então... Prestígio. Eu dei uma da Itália, umas 2 semanas atrás. Mesma coisa. E é tratar o cliente como um amigo. Eu acho que tu falou várias vezes isso aí. Tratar o cliente como amigo. Porque todo mundo quer ser bem tratado. Tu pega uma pessoa de mau humor, de mal com a vida, o que tu quer? Não é assim, cara. Não é assim, tu tem que ter interesse genuíno pelas pessoas. Sabe? Tem que ser empatia. Sabe? Tem pessoas que estão tendo um dia ruim, vai atender elas mal. Ou tu vai mandar um meme, ou uma figurinha, ou quebrar aquilo, a pessoa... Sabe? Que legal. Então, exatamente isso. Trata o cliente como se fosse um amigo. Boa, cara, boa. E fala um pouquinho do teu grupo VIP Close Friends. A gente dá uns spoilers aí, pessoal, mas é porque é muito bacana, cara, porque o vinho precisa de mais tons. Porque a gente precisa, cara, e a gente tem um mindset muito parecido, né? Porque eu sempre falo, né, para meus alunos, ninguém é concorrente de ninguém, cara. É isso. Cara, a gente tem tudo para explorar, a gente tem muita coisa para fazer, né? Quanto mais cliente e pessoas uma loja traz para o vinho, essa pessoa, ela vai rodar, ela vai conhecer o portfólio do Vinho Justo, vai conhecer o portfólio da Manos e vai migrando, vai se desenvolvendo, né? Então isso é muito bacana, cara. Ninguém é concorrente de ninguém, todo mundo tá aí para desenvolver a cultura do vinho. É isso. Perfeito. O Close Friends do Vinho Justo, eu criei para realmente ser um Close Friends de clientes que são bem próximos do Vinho Justo, mas que também eles entendam o humor do Vinho Justo e não se sintam ofendidos. Claro, eu não ofendo ninguém, eu sou louco. Mas eu mando uns memes mais disruptivos, entendeu? Pro Close Friends. É um grupo do WhatsApp? É um grupo dentro do Instagram. Dentro do Instagram. Instagram. Entendi. Então eu mando promoções pro Close Friends, eu mando quando chegam os vinhos pro Close Friends, dando uma prioridade para eles, porque que eles são Close Friends. Eles não são friends. Sim. Eles são Close Friends. Então, além de tu dar risada, às vezes eu posto uma aulinha bem rápida de 2 stories,
sabe? Sim. Eu dou umas pitadinhas assim pra ser Exclusiva pra eles. exclusivo pra eles. Bacana. Então, e mando os memes, eu mando bastante. Memes e, cara, daí... Memes, promoções, lançamentos e algumas aulinhas rápidas. Boa. Então, pro Close Friends, pra aquele grupo especial. Porque todo mundo gosta de se sentir especial. É isso aí. Então a gente gosta de se sentir especial, a gente gosta de se sentir amado, de fazer parte de algo. Então eu falei isso, cara, eu vou lançar esse Close Friends. Como é que eu não fiz isso antes? Tem umas coisas que tu te pergunta, é tão meio que óbvio. Mas, cara, tu aprende na jornada, né? Tu aprendi na jornada. Porque uma coisa que eu sempre falo, né? Pô, tu fez o TCC, aprendeu com os professores, implementou. Sim. E, cara, tu vem migrando, vem desenvolvendo, né? E isso que é muito bacana, isso que é o desafiador do negócio. E todo mundo acha que, cara, tu tem que saber tudo para depois implementar. Cara, o campo de batalha é a maior escola do mundo. Perfeito. Eu postei um vídeo hoje. Olha que legal. Postei um vídeo hoje no Stories do Vinho Justo. Eu sempre ponho os vídeos que eu gosto assim, de transmitir uma mensagem. Era o Michael Jordan falando. Ele começou a dar exemplos de outros jogadores fodas do NBA. Sim. Ele falando o que a gente teve que aprender e conquistar durante a nossa trajetória, a gente só ganhou os louros, as recompensas depois de apanhar muito em quadra. Isso aí. Hoje é o contrário. No mundo do esporte, o cara é famosinho, já ganha tudo no início, ele falou. E isso tá errado. Isso transmite uma mensagem errada. Então, olha que caralho, é real. E ele falou, as pessoas põem dinheiro numa aposta, não num cara que tem consistência. Sim. Resiliência hoje. Resiliência e aprender durante a tua jornada. Ninguém vai te dar louros no teu início. Nunca no empreendedorismo. Nunca. Uma pergunta, cara, que pra mim foi... Pra mim, pessoalmente, no início do Educavinhos, né, ainda mais, cara, eu era um cara que nunca tinha me posicionado nas redes sociais. Eu era 100% bastidor. Né, e quando eu comecei Educavinhos, eu nunca tinha feito live, nunca tinha feito stories, cara. Eu era totalmente low profile nas redes sociais. Sim. E no início, cara... é normal a gente sempre pensar no que os outros estão pensando, sim, né? E, cara, vamos julgar, o julgamento, acho que... E no início, cara, eu recebi muita paulada, né? Imagina só, primeiro era aquela questão aqui, né? O que o cara tá fazendo, né? Enfim, e eu sempre fui um cara muito autêntico porque eu sempre respeitei, por exemplo, aqui no caso do Brasil, eu sempre falei de vinho de mesa, cara, tem que respeitar o vinho de mesa. Com certeza. A gente tem que respeitar a jornada do consumidor. O vinho suave, se ele gosta de vinho doce, deixa o cara tomar vinho doce. Cabernet, Carmener, Chardonnay, tem que respeitar. Tem que respeitar. E vender. Isso. E eu falava isso e aí muitas pessoas criticavam, né? Enfim, porque não, imagina falar de vinho de mesa. Vinho de mesa tem que terminar no Brasil. Eu disse, cara, eu prefiro o cara tomar vinho de mesa do que tomar Skol. Óbvio. É vinho. É vinho. Porque ele pode migrar. A lei do vinho é fermentado de uva, né? Pronto, e ele pode migrar. Isso. Ele tem que tomar vinho. Boa. Interessa o que ele tá tomando. A moscatel, tu fica falando de moscatel, esse cara... Pelo amor de Deus, é um passo pra ir pro Brut, entendeu? Pra uma Demi, é uma evolução de palato. Ele tem que tomar. Mas saindo em relação a isso, no início foi criticado. Ou tu foi julgado, o que o cara tá fazendo? Porque ele não é um... Vamos lá, influenciadores de vinho. Tu começou como influenciador, né? Como sim, um posicionamento de influenciador. Sim, não vendia. Normalmente, o influenciador ele vai falar sobre, né, amarelo esverdeado, aromas de pera, um toque salínico. E aí, cara, isso é legal falar, mas talvez num outro nível da jornada do cliente. Total. Porque o cara tá vendo isso e fala, ai, sério? Deixa eu abrir minha escola aqui, que é rápido, fácil, não precisa dessas frescuras. Clac, que foi uma baita propaganda da Stella, né? Tu lembra? Lembro. Que era um sommelier, e o cara do lado, tipo, só servindo a Stella. Foi essa a propaganda. Foi genial. Caralho. Foi genial, foi uma sacada genial. Mas essa entrada disruptiva e engraçada, no começo, não sei se foi mal visto, mas foi estranho. Pessoal, nossa, tu tá falando assim, sobre essa bebida sagrada dos deuses. Meu Deus, parece que Deus, Jesus e Thor e Odin, eles se reuniram para fazer vinho, entendeu? Isso aí. E montaram uma confraria, né? Uma confraria só dos deuses. Então, uma bebida inacessível. Como é que não tá falando assim da bebida? Cara, é vinho. Então, no começo, tinha muitas pessoas conservadoras que só afastavam as outras pessoas do vinho. Então, a minha resiliência foi em construir a minha base,
com as pessoas que eu realmente quero conversar e falar e vender. Eu quero falar com as pessoas que querem escutar, que querem dar risada, que querem beber de uma forma mais fácil. Então, no começo, sim, teve críticas. Sempre bloqueei. Nunca dou palco. Sempre bloqueei. E até hoje tem? Não, hoje não. O pessoal já entendeu, já aceitou que é aquilo. Se não quer, dessegue. Dessegue. Foi muito engraçado, porque essa é uma true story. True story. Eu fui cancelado 2 vezes. Né? Mas a primeira vez que eu fui cancelado. Sim. Brincando, né? De cancelado. Cancelado tem que ter pelo menos 500 mil seguidores pra ser cancelado, né? Eu coloquei um post que viralizou muito. Que era um post com conteúdo sobre 2 produtores na Califórnia que vinificaram usando os compostos da maconha. Mas eu tava informando, tava contando a história deles. Eles fazem um Sauvignon Blanc, eles fazem alguma coisa com o composto da maconha que não deixa a pessoa doida, mas é um composto da maconha. Não dá larica, não dá nada. É só o composto da maconha. Eles isolam, né, as propriedades da maconha. Uma estratégia dos bares e restaurantes pro cara pra comer mais. Pode ser. E eu contei toda a vinificação, como é que eles tiveram a ideia e como bombou isso na Califórnia. Aí o post explodiu, assim, deu mais de 1.500, 2.000 curtidas, não sei, foi recompartilhado. Aí tinha vários haters falando, tu tá incentivando o consumo de droga. Eu falei, não, eu só tô informando sobre uma vinícola na Califórnia, que aqui é proibido, nem se eu quisesse eu conseguiria vender, eu só tô informando. Eu vou te denunciar, é isso aí, tu não é de Deus. E aí, mas falei mal? Falei de mim. E aí o post viralizou de uma forma absurda, mas teve muita denúncia. Parecia que eu tava vendendo e alegando para as pessoas, vocês têm que provar vinho com maconha. Não, eu tava contando a história, entendeu? Do vinho, do produtor, porque é uma curiosidade muito legal. Quem é que faz isso? Mas, então, isso aí foi, aí o Instagram viu isso, as denúncias, e baixou o post. Baixou o post. Cara, mas é bom. Mas foi do caralho, foi um super... Foi porque tu vê o quanto a internet é maravilhosa em termos de disseminação de informação, de venda de produtos, de as visualizações, né? Sim. Mas tu vê também como é uma terra de ninguém, todo mundo se xinga, a proteção do seu teto. Então, claro, eu cuido muito do que eu falo, mas eu notei que com aquele post, com aquela viralizada que deu com o post, tem muito ódio na internet, tu tem que cuidar muito. Mas eu acho que... E não pode ter medo. É isso aí. Tu não pode ter medo. E é seguir a clareza do teu posicionamento, enfim, e cara, é comunicar. É comunicar de uma forma responsável, profissional e tocar a ficha. Bom, a segunda vez que eu fui cancelado... essa foi muito engraçada. Eu ri pra caralho. Eu não tirei, tá lá até agora o Reels lá. Quando o Brasil perdeu o Mundial, eu tava vendo o vinho justo, tava uma galera tomando vinho. Perdeu, que bosta, cara, que bosta. Aquilo lá foi um banho de água fria. Mas eu não consigo perder a piada. Eu não consigo, perco amigo, eu não perco piada, eu perco o cliente, mas não perco a piada. Tô brincando, claro. Eu coloquei o meme porque eles comemoravam parecendo que era uma pomba, sim, lembra? Uma pomba, né? Sim. E era o Modric dando as coisas e os caras comendo. Aí, nossa, viralizou também. O pessoal deu muita risada. Eu lembro desse post. Tu lembra? Mas teve uma mulher que eu não vou esquecer nunca. Ela, meu Deus, que absurdo. Quer saber? Eu nunca mais eu vou comprar. E eu respondi, mas a senhora nunca comprou. E aí teve um monte de curtidas dessa resposta porque foi genial. Nunca mais vou comprar. Mas tu nunca comprou. E aí morreu um assunto que não tem argumento contra isso. Mas sim, deu uma viralizada, foi engraçado. Eu falo cancelado, claro que não foi cancelado, o pessoal riu horrores. Mas é isso, é não ter medo. É isso aí. Ser autêntico, de falar, claro, sem ofender ninguém. Porque ele sentiu ofendido que a seleção perdeu. Você sentiu? Ficha. Toca a tua vida. Vai ver a final. Foi do caramba o jogo, foi um baita jogo. Tava frustrado. É claro, tava frustrado. Falando em vinho, Tom, conhecimento, pô, tu vem desenvolvendo essa tua trajetória aí. O que vinho toca o coração, Tom? Que vinho toca o meu coração? Essa baita pergunta. Que vinho toca o meu coração? Meu Deus do céu.
É foda. É foda essa pergunta. Eu prefiro... A jornada da evolução do nosso palato quando a gente tá tomando vinho é muito legal. E tu tem que respeitar a tua jornada. Tu começa, né, entrando no vinho suave, aí tu vai pro demi, aí tu vai pro seco, aí tu às vezes tu vai vinho encorpado com baunilha, mendoza, aqueles pesos, alentejo. E tu vai no início de ano Pinot Noir. É aguado, não tem isso. Eu adoro. Eu amo Pinot. Mas eu aprendi a gostar de Pinot depois. Pinot Noir é que nem comer sushi. No começo é estranho, aquela coisa... No começo é com muito arroz. Depois, cara, uma vez na semana, duas vezes, uma vez no mês, quer comer um sushizinho. Sim. Pinot Noir é a mesma coisa. Então, essa evolução do palato, dessa trajetória de quem estuda, de quem vai em feira, de quem prova, porque eu tô toda hora provando coisa nova para oferecer para meus clientes umas coisas novas. Eu tenho no meu portfólio vinhos que são fixos, mas eu tenho muita novidade que chega, isso aqui já está descontinuado. Ano que vem eu trago de novo. Mas tu tem que provar esse Malbec elétrico de altitude, que foi feito 4.000 garrafas em ovos de concreto, sóbrio. Eu estou muito numa pegada mais de sobriedade dos vinhos. Sim. Fazer vinhos que realmente, olha, é assim, as leveduras foram autóctones, mas características de terroir em boca. Então eu tô mais nessa pegada de altitude, de algum pinot, sabe? Que traz elegância, aquela né? elegância pro peso. Porque como eu estudo muito, eu tô sempre provando coisa nova, se eu ficar sempre em vinho estruturado, encorpado, que é uma delícia, tem dias que a gente quer. Um dia mais frio, em reunião com um amigo, mas como eu tô muito mais branco. Eu também. Tu também? Eu consumo muito mais branco. 70% branco. E às vezes, cara, meu amor sabe que não poupo, porque cara, é minha paixão, né? Eu sempre começo com espumante com branco, né? Minha esposa adora Natura, então basicamente nosso almoço sempre começa com Natura. Mas eu sempre abro um branco e vou no branco. Mas na hora, por exemplo, ontem à noite a gente fez um hambúrguer, na hora de abrir do hambúrguer, eu disse, cara... vai precisar defumadinho, um pouco mais de estrutura, vai precisar de um tanino aqui. E aí, cara, eu abri um vinho na Moldávia, Merlot com Feteasca Negra. Cara, e foi assim, putz. Harmonização dos deuses, né? Cara, eu tomei mais meia garrafa, né, de um branco. Sim. Tá? Tinha tomado uma taça espumante, eu tomei mais meia garrafa do branco. Né? Era feriado, né? Feriado, pelo amor de Deus. Poderia. Isso foi segunda-feira. E aí depois... Não, segunda light. Segunda lightzinha pra dizer meia garrafa. Mas depois, cara, eu finalizei com 2 taças de tinto, cara, porque... Harmonizava. Cara, mas em litragem foi mais espumante branco. Né? Porque, cara, é um vinho mais descomplicado, enfim, etc. Mas tu não respondeu a pergunta. O vinho que toca o meu coração, que eu bebo, eu digo, meu Deus, que delícia, que bom que tá bebendo isso. Eu trabalho com chablis de vinhas velhas. Meu Deus do céu, até me fugiu o nome. Mas toda vez que eu provo aquele chablis de vinhas velhas, eu falo assim, meu Deus, isso aqui é mineralidade. Outro que eu amo também, Peramanca Branco. Pô, são opostos, né? São opostos totalmente. A gente tá falando aqui de cremosidade, de estrutura, né? Ervas frescas, a gente tá falando de mineral, de maçã, de acidez, média média pra alta, né? Mas então é Chablis... Cara, tô vendo que o que mais é branco. Branco. Putz. Branco. E eu amo rosé também, sabia? Rosé é uma coisa que tá crescendo no Brasil, né? Um tipo de vinho que tá crescendo no Brasil, o consumo. Mas pra mim o rosé é um meio termo entre o tinto e o branco. Sim. Até por causa da maceração, né? Extrai um pouco de tanino, muito pouco, claro. Só pra dar... Quando tu faz chá, eu sempre explico isso para as pessoas, né? Então, como é que é feito o rosé? Brinco com eles, só pra ter termo de maceração. Você já fez chá? 2 mergulhadinhas. 2 mergulhadinhas? É isso. É basicamente isso. Mas rosé é algo que eu tomo muito. Provence, eu gosto muito de Provence. Tem uns rosés dos Estados Unidos também que tem mais corpo, mais cremosidade. Tem rosé brasileiro, incrível, da Serra. Então, o rosé eu queria... que as pessoas conhecessem mais rosé, porque tem rosés incríveis. E outro ponto no rosé, saber que hoje se vende mais moscatel rosé do que moscatel branco? Não sabia. Cara, o último dado, né, da estatística da Secretaria da Agricultura, 55% do moscatel vendido no Brasil é rosé. Também por questão da embalagem. Vamos lá, essa é a minha teoria. Sim. Posicionamento de ponta, porque, cara, o rosé chama a atenção, garrafa branca. Bonito.
É super, super presente. E 2, é super instagramável, né, cara? Demais. Cara, fazer um postinho no Instagram, fica rico. Fica rico. Fica rico. Uma madeirinha em cima, com rosé, com a garrafa. Meu Deus do céu, fechou. E é muito engraçado isso que traz o vinho, né? As pessoas também usam a imagem do vinho pra elevar no Instagram que eu tô bebendo bem. Ou às vezes tô bebendo vinho simples, mas gostoso. Eu tô num momento relax. Sim. Então, associar que o vinho é um momento que traz a experiência. Pá, tive um bom momento. Cara, uma pesquisa da Wine Intelligence também falou com jovens que o jovem começa a entrar no vinho antes buscando uma ascensão profissional. É? Porque ele quer se... Vamos lá. Sim, tá com o chefe dele, tá com coisa assim, ele toma vinho, ele quer... Cara, é uma forma de approach, né? Se tu é mais jovem. Muito. Trabalha no mercado financeiro, por exemplo, tu quer se aproximar. Cara, e isso é bacana, porque o vinho ele tem aquele status de ser uma bebida mais séria. Uhum. A gente vem quebrando isso, pô, a gente tem espumante em lata, tem bag-in-box, tem outras embalagens, o próprio espumante é super descontraído, enfim. Mas é um ponto também das pessoas quererem pertencer a algo. Aquilo que a gente falou de comunidade. É comunidade. Pô, muito legal esse dado aí. Muito legal. Muito. E então é branco. Então tá entre, vamos lá, vinho branco, Chablis, então diríamos assim que é o vinho, é difícil falar. Toca meu coração. Toca teu coração. Meu coração. Cara, eu pra mim, região, que é Barolo. Sim. Eu gosto de vinhos com acidez. Com acidez, também. Eu gosto tanto tinto como branco. A acidez é algo que eu, por exemplo, vinhos da América do Sul, de clima quente, eu sempre busco influência oceânica. Altitude, corrente de Humboldt, né? No Chile, Casablanca, San Antônio. Gosto, e até dos tintos também. Eu gosto de vinhos com acidez, não... Porque eu acho que é um vinho que ele te dá mais horas de copo. Sim, mais elegância também, né? Mais fácil. Tu consegue repetir, não é um vinho de uma taça. Sim. Ou de taça ISO, eu chamo, né? É um vinho de degustação. Boa estrutura, mas... Cara, de um vinho sem acidez, ele trava. Sim. Pra mim, esse é o meu... E tem gente que ama, enfim, etc. Nada contra, mas é o meu posicionamento. E eu amo o Nebbiolo. Nebbiolo pra mim Nebbiolo é vida. Pra mim é um vinho assim que eu gosto de meditar com ele. Barolo é engraçado, né? Porque tem um conteúdo que eu gosto muito, tá? Muito, muito. Que é a influência de séries, TVs e cinemas no consumo de vinhos. Top. Tanto falou em Barolo, então na minha cabeça já associei a um case de Barolo muito interessante, que foi a seriado Sex and the City. A Carrie, a principal, acho que é a loira, ela namorava um cara que ela era apaixonada, que era o crush da vida dela, ele só tomava Barolo antigo. E na série mostrava ele tomando Barolo, e deu uma ascensão, claro, Sex and the City explodiu, e aí as pessoas foram buscar Barolo no mercado, ou nunca provaram Barolo, queriam ver qual é que era, por que ele era tão apaixonado por aquilo. E isso aconteceu agora com a série The Last of Us, que explodiu também, que é um jogo de videogame. Inclusive eu joguei os 2 jogos, que é uma coisa que eu nunca vi nada igual na minha vida. E eles fizeram, de tão sucesso que foi, eles fizeram a série. Então, tu transferiu o sucesso, né, de uma área para outra. Né? Saiu da área de games, tu transformou num seriado. E tem uma cena, tem o episódio 3º, que eu venho com atenção. O episódio 3º, ele é lindo demais. Foi um dos grandes episódios de seriados que eu já vi na vida. Ele mostra a história, o relacionamento entre 2 pessoas, né? 2 homens, e como eles se conheceram, mas uma trama romântica bem pensada, sabe, bonito, né? Sem apelação, sem nada. Uma trama, um enredo. E tem uma hora que quando eles estão os 2 conversando, assim, jantando, ele estava querendo conhecer o outro, assim, estava meio desconfiado. Aí ele põe, assim, acho que era um coelho pro cara comer. E ele abre, ele mostra o vinho. Era um Beaujolais Village para harmonizar com o coelho. Então ele serve o Beaujolais Village. E aparece o produtor, aparece coisa, e viralizou no TikTok. Então as pessoas foram ver, meu Deus do céu, eu amo essa série, eu quero provar os vinhos que eles estão tomando na série. Olha que louco, o que é a influência... Total. Cara, isso é bacana porque não é apenas a série, é o viralizar posteriormente que as redes sociais trazem, né? Até agora, o futebol. As pessoas não assistem futebol, elas assistem futebol e comentam online, né? Ao vivo, né? Enfim, então o futebol é um multimeio, né? A série é um multimeio porque marca e certamente, cara, deve ter mudado a curva de Beaujolais.
Imagina. E aí eu me pergunto. Vamos dizer, eu e tu, tá? Nós somos os produtores da série. A gente sabe que a série vai ser um sucesso. Porque a gente viu o nosso enredo. A gente sabe que o sucesso foi um dos jogos mais vendidos no mundo. Tanto o primeiro quanto o segundo. A gente tem um ouro na mão. E a gente sabe que a gente tem no episódio 3 uma cena com vinho. Aí eu me pergunto. Será que abriu um leilão? Não sei, sabe? Quer botar o teu vinho aqui? Sabe, chegar... Vai botar o teu vinho aqui, vai ser nessa cena, ele vai servir nessa cena, ele vai ter essa ênfase. Vai durar 15 segundos a cena. Mas foi um dos melhores episódios da série. Vai ser uma série mais vista do mundo. Porque é HBO, a gente tem dinheiro. Quer botar o teu vinho? Quanto? Sabe? Eu me pergunto essas coisas. Cara, eu vou te falar uma que eu vivenciei, né? Eu era diretor lá do Instituto Brasileiro do Vinho. 2018, 2017, a gente emplacou e foi muito bacana. Né? A gente fazia projeto imagem, a gente convidou dois roteiristas, né, da Globo, enfim, para conhecerem, porque a gente estava fazendo um trabalho, né, dentro do Projac, de qualificação. A gente foi chamado, né, e isso foi espontâneo deles, foi chamado, né, a gente era no Instituto Brasileiro do Vinho, foi chamado lá para um trabalho de qualificação do staff. E aí a gente entendeu, no meio do processo, conhecendo as pessoas que estavam buscando, né, um diretor de novela estava buscando um enredo onde tinha uma história da questão da cultura italiana, e o enredo seria, né, que um dos protagonistas ia ser produtor de vinho. Tá? E aí, cara, foi um trabalho de 1 ano e meio. Né? E no final, cara, eu recebia, foi 1 ano e meio de relacionamento, eu recebia o roteiro da novela. Tá? E eu revisava o roteiro. Pra saber se os caras estão falando besteira, alguma coisa assim? Isso. Cara, consultor. É como se fosse assim, cara, eles falaram, a gente chegou numa aproximação que eu revisava. E foi muito interessante porque eu trabalhava, marca Brasil. Então, era um produtor brasileiro. O trama que era um produtor brasileiro, tá, que estava na Serra Gaúcha, e ele começou um relacionamento com uma importadora de vinhos. Tá? Era a Aline Moraes, tá? E o Rafael Cardoso. Né? São dois. Era uma novela, da Hora Nobre. O nome da novela se chama Além do Tempo. Né? Enfim. E olha só como foi bacana. Então, produtor da Serra Gaúcha. Tá? Ele era um pequeno produtor de garagem. Qual foi o varietal? Merlot. Claro. Tá? Que safra? 2015. Na época, né? Enfim, foi uma grande safra. Safra histórica, 2015, 18, 20, 12, 99, 2015. Então, vamos lá. Se o cara da novela tivesse escrevido pelo coração dele, sem conhecimento técnico, tá? Ele ia botar whatever, safra whatever. Cara, imagina consumir Merlot. Ele é um produtor de Merlot de garagem. E daí ele conheceu a importadora em São Paulo, era no Rio, no caso, né? Enfim, que era a trama que passava na Serra Gaúcha e no Rio, ele vinha para desenvolver o produto no mercado e foi degustar o Merlot 2015. Cara, a gente teve posteriormente uma ascensão e uma explosão o varietal brasileiro que mais comercializava era Cabernet Sauvignon. Pós-novela. Foi Merlot. É uma loucura isso. Cara, é muito legal. Legal. E eu participei do bastidor, né? Do bastidor, mas não só aquele bastidor, o que eu quero vender. Porque ia ser muito mais fácil eu colocar Cabernet Sauvignon. Porque talvez é uma variedade mais conhecida, vai vender mais. Tava consolidada, mas, cara, a gente não, vamos colocar Merlot, que a gente sabe que é uma variedade mais precoce, na Serra Gaúcha, é a vocação. Solo argiloso, blá, 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 tecnicamente, e vamos inserir Merlot. Cara, foi incrível essa participação. Tu viu o resultado, né? Cara, a gente viu E o porquê? Então, levando muito. Então, o quanto conhecimento e a estratégia, não só voltada a marketing, porque vinho não é marketing, cara. O vinho, o meu pai sempre fala, cara, meu pai, produtor de uva, ele sempre fala assim, o vinho não tem mentira. Tá? Não tem mentira, porque não adianta tu falar muito do vinho e na taça ele não entregar. Ele não vai vender uma mentira, cara. Tá? O vinho ele tem que, pode ter um super marketing, mas ele só vai ter consistência uma safra após a outra. Cavigás é um exemplo, cara. Cavigás, que é um espumante ícone consolidado no Brasil, porque ela tem
consistência. Consistência no produto. E isso vai levar, né? Então, o conhecimento do produto, mas o conhecimento em relação a o que tu pode oferecer daquela região é muito interessante. Muito legal. Esse case é fantástico. Não, muito legal, cara. E é bacana a gente falar disso, cara, porque leva um pouco o gosto pessoal, o que a gente pode estar desenvolvendo, porque uma pessoa pode desenvolver e plantar essa semente. O Brasil é um continente, cara, regionalmente. Gigante. Pode estar nas redes sociais, tu influenciando uma comunidade local. Tua cidadezinha do interior. Com confraria. Com confraria, chamando o pessoal para confraria, vendendo vinho, dando um diferencial, mas outra experiência. Tudo isso a rede social possibilita. E assim, ó, a pessoa... Que louco, né? O cara tá vendo lá, sério, eu quero ver o Merlot 2015. Eu quero provar. Quero saber qual é que é Merlot. Por que botaram Merlot lá? Não tá porque na moda. Aline Moraes comprou e porque o Rafael Cardoso vendeu. É isso. Quero ver qual é que é. E aí é muito legal. É assim, ó, eu amo estudar essa importância da mídia, né, dentro do vinho. E como a gente pegou o tom de surpresa hoje, normalmente o convidado, próximo podcast vai ter que trazer o vinho, tá? Porque o convidado traz o vinho, como ele não sabia, a gente fez uma reunião, ele chegou, cara... Ó, tu tem um podcast pra gravar. Tem um podcast pra gravar comigo. Então aqui como lá no sul a gente fala, é faca na bota. Faca na bota. Tá? Aqui é faca na bota. E aí eu falei, cara, né, como vou então apresentar um vinho diferente, e aqui a gente tá com um Manus Assírtico. Tom, tu como profissional do mercado e sem nepotismo, tá? Claro. Sem nepotismo. Conta um pouquinho a história do que entendeu do vinho, porque senão vai parecer algo clichê, tá? Conta um pouquinho o que tu achou em relação a storytelling, embalagem e líquido. Bom, então a gente está provando uma uva grega, né, o Assírtico, que eu nunca vi em solo brasileiro, de encruzilhada. Serra do Sudeste, que está em alta, principalmente alguns vinhos ganhando pontuação descorteados. E foi no processo de estabilização que vocês colocaram pedra. Isso. Né? Porque foi uma pesquisa que na Alemanha eles estão fazendo isso. E no processo de estabilização do vinho, limparam a pedra, né? Deixaram a pedra zerada e colocaram as pedras em relação à quantidade de vinho. Então, provando o vinho em taça, a intensidade aromática, tá, da Assírtico, ela está média mais, ela não está nem média. Então, é um vinho que tem uma intensidade aromática, e com uma intensidade aromática um pouco mais acentuada, tu já fica esperando, esse vinho vai me surpreender. E assim, ó, em boca, ele tem uma pera, um melão, mas uma pera liofizada e com um final persistente, só que a mineralidade, é isso que é o louco desse vinho. No nariz tu não sente, mas na boca tu sente. Porque a acidez desse vinho, ela tá média mais também. Eu fiz o teste, porque eu sempre faço esse teste, né? Não só na boca, eu gosto de babar para ver como é que tá a acidez. Então, esse vinho, eu já fiquei assim, eu já vi que era encruzilhada, eu já gostei. Então, eu vi que era Assírtico, eu já gostei. Então, diferente. Eu gosto de provar uma coisa diferente. E ainda mais com... quantas garrafas são produzidas? 920 garrafas. Isso é muito legal, né? Porque tem um amigo meu que pegou um vinho, me serviu assim. Foi ontem isso. Uma amiga minha do coração, que eu adoro. Ela comprou um vinho branco de Portugal. Alicante branco. Cara, eu não gostei. Tava com outro amigo sommelier, o cara também não gostou, meio enjoativo. Ela falou, gente, mas é só 1.500 unidades. Aí eu falei, graças a Deus. É só 1.500 pessoas que vão sofrer. Depois terminou. Aqui não. Aqui são 920 unidades que tu tem que pegar. Entendeu? É diferente. Sim. É isso que teu pai falava. É o que o vinho entrega na taça. É isso aí. Então esse Assírtico, ele entrega muito em taça. É um vinho com complexidade? Não, acho que não é nem para ser feito uma complexidade. Ele é um vinho que tem intensidade, que ele tem acidez e que ele entrega uma fruta e uma mineralidade ímpar em boca. É um belo, belo vinho. E o que eu acho bacana desse vinho, né? Quando meu irmão falou, a gente teve presentes aí lá, a gente viu na Alemanha que estão fazendo muito isso, né? Então esse vinho, pessoal, ele estabiliza, né? Ou seja, né, o tanque, quando está estabilizando com as borras, né? Ele fica com as rochas do próprio terreno. Para o quê? Teoricamente, buscar a mineralidade, porque a mineralidade do vinho, ela vem através do terreno. Né, do terreno, né? E até às vezes da influência marítima. Cara, eu já tomei um vinho madeira, cara. Tu, às vezes pega até salinidade, porque, cara, é uma ilha e tem vento com... Total.
Total. Qual é? Em Provence tem um porto. Porto. Eu fui pra lá. E no porto tem as praias. Só que do lado das praias tem os vinhedos. Eu tô falando de 20 metros, os vinhedos. E tu prova aqueles vinhos brancos e rosés e tu sente sal. Sal, é isso aí. Salgado. Cara, esse vinho, ele entrega tanto. Tu nem perguntou, mas se eu fosse chutar um preço assim, cara, esse vinho de 160, 150, 180 vinhos, ele tá nessa coisa. Sim. E falando em relação a... É uma história. Isso vende? Essa história vende? Meu Deus do céu. Pra confraria, por exemplo, tu tá desenvolvendo. Meu Deus, uvas disruptivas. Sabe? Acértico de encruzilhada, com todo esse storytelling da pedra, a edição limitada, então são 920. Então tu tem tanto argumento de venda, e é muito bom isso quando o produtor ele pensa na venda. Ele não só faz o vinho e foda-se, tá aí o vinho. Não, ele pensa em como o varejista vai vender, e quais são os pontos que o varejista tem que tocar para vender. Porque é o diferencial do vinho dele. Esse seria um vinho do confraria, por exemplo. Confraria total. Eu pegaria, e o vinho do Close Friends. O vinho do Close Friends. Eu pegaria acítico grego, eu pegaria esse acítico, eu pegaria um acítico espanhol, eu pegaria outros produtores malucos que também resolveram fazer acítico e a gente compraria e eu olharia e falaria: as cegas. Qual que é brasileiro? Mais um, se tu fizer as cegas, tu tira qualquer tipo de preconceito. E esse aqui, o pessoal achando, sei lá, que é grego, que é espanhol. Tá aí, é brasileiro. Percam preconceito, porque é um puta vinho. Caralho. Entendeu? Tom, estamos aí, cara, num bate-papo muito, muito bom, assim, falando sobre o vinho, conhecimento, negócios, como se posicionar nas redes sociais. Né? Que dica tu daria pro o empreendedor que tá com o negócio, quer aumentar as vendas, ou o cara que quer começar? Né? Qual dica que tu daria para eles no desenvolvimento, do negócio? Do business, no crescimento. Eu sou muito enfático em estudos. Tu não precisa estudar pra caramba para começar a vender. Mas tu não pode deixar de estudar. Conhecimento, buscar conhecimento. Não precisa pagar um diploma, tu não precisa pagar um W73, não precisa pagar umas coisas muito caras. A internet tá aí com um monte de artigo, com um monte de, informações que tu pode buscar para sempre te aprimorar e nunca deixar de estudar, de conhecimento. Então a dica que eu dou, pode formar o teu negócio, formatar o teu negócio sem entender nada de vinho, mas não deixa de entender de vinho no processo, na jornada. Então, o grande diferencial é o conhecimento, porque o conhecimento ninguém te tira. Pode tirar as calças, pode tirar teu imóvel, pode ter um divórcio, pode ter isso. Ninguém, nenhum juiz, nem STF, nem STJ, nem nada vai te tirar o que tu aprendeu. Isso aí. Então, assim, investe em conhecimento, investe em marketing, pede ajuda a profissionais. Diego, tô começando, cara, eu preciso de ajuda. Tenha humildade. Humildade de saber que tu não sabe sobre este mercado. E que tem pessoas que querem te ajudar a crescer. Peça ajuda. Não é feio pedir ajuda. A gente tem aquele conceito, não vou pedir ajuda nem de endereço, o que for. Eu bato, não sabe? Não é assim que funciona o mercado. Essa é uma visão que eu digo que ela é muito perto do elefante. Isso aí. Tu só vê, né, a barriga e a gordura do elefante. Mas quando tu te afasta do elefante, tu vai vendo a imensidade que é ele. E tu só te afasta do elefante se tu pede ajuda, se tu delega e se tu estuda. Boa, cara. Muito top. E agora é a hora de tu fazer teu pitch de vendas. Teu pitch de vendas é CPF, RG, não. Faz o Pix. O Pix, né? O Pix. Mas, cara, a galera aí quer seguir o Vinho Justo, conhecer mais o trabalho do Tomás, né? Do Tom, né? Onde encontra, qual o endereço, RG, onde manda o Pix. Onde manda o Pix. Então, nós temos o Instagram do Vinho Justo, só que tem que cuidar, porque tem 3, 4 fakes. Estelionatários que formaram um vinho justo com 2 S e teve gente que comprou e foi me xingar depois. Então, por favor, cuidem. O Instagram oficial do Vinho Justo, 33 mil seguidores, 31 mil seguidores, alguma coisa assim. Temos o site do Vinho Justo, que foi todo pensado. Arroba Vinho Justo. Vinho Justo. E o site... Com um S só. Com um S só, por favor. Tinha um cara justo. Não, é Vinho Justo, arroba Vinho Justo. E o site vinhojusto.com.br. O site, eu construí o site pensando na jornada do consumidor. Vinho é uma bebida muitas vezes que a gente dá para presente.
Então tem aba de vinhos para presentes. Vinho, às vezes eu quero tomar algo foda. Final de ano. O ano foi horrível. Eu quero tomar um vinho lendário. Então tem aba de vinhos lendários. Tem aba de lançamentos. Tem aba de liquidação, de brancos, de rosés. Então, dentro do site, tu vai ver que é muito intuitivo e eu consigo segmentar o que tu procura. E no Instagram, seguir o Vinho Justo. Hoje a gente vende por site, a gente faz confraria, a gente tem grupo, uma comunidade no WhatsApp. Cara, desculpa agregar o teu pitch. Sempre, claro. Mas, cara, tu tem um clube, né, com aulas também. Isso que é vender experiência também, cara. Amo. Tenho Então, uma paixão pelo clube. Tu transborda o teu conhecimento. Tenho uma paixão. Né? Então, conta um pouquinho mais sobre... Eu tenho uma paixão pelo clube porque a gente tem consumidor de vinhos brasileiros que assina clube. Hoje ele está muito na questão do preço. Clube é R$ 39,90, tu ganha 6 vinhos, uma taça, um ar-condicionado e uma casa. Literalmente. Então eu falei, cara, eu não quero ir para isso aí. Eu não quero guerrear preço. Então eu formei o Clube do Vinho Justo, que tu recebe 2 vinhos, mas tu tem o portal do aluno. E todo mês tem uma temática. Mês passado foi Austrália. Mês retrasado foi França. França foi foda. Foram 2 masterclass. Então tu tem acesso no portal do aluno a tocar no país, vamos dizer França, e aparecer diversas aulas sobre França. Então aproveita para estudar pro Aproveita para estudar, entendeu a minha jogada? Então tu tem a aula oficial, masterclass. Da França foi 2 masterclass gravadas, porque a França é extenso demais, né? É muita gente. Muita coisa. Então foram 2 aulas de aí, 45, 50 minutos. E aí tem safras francesas, tu tem que comprar de Bordeaux, de Borgonha, tem vinícolas para visitar, tem tantas informações que não só técnicas do vinho, mas tu vai viajar, também tem ali um PPT para tu quais vinícolas visitar, qual o endereço, qual o telefone, entendeu? Agora eu tô lançando o Clube do Vinho Justo Light, que aí é R$ 149,90, tu recebe 2 vinhos, aí tu tem direito a assistir só Masterclass. Tu também tem o desconto no site, tu tem aquele clube de vantagens, desconto nas confrarias, tem desconto no site, mas agora tu tô lançando esse de R$ 149,90 com o acesso à Masterclass. Sim. O 239,90. E mais desconto. E mais o desconto, claro. O R$ 239,90, tu tem acesso a todo o portal, a qualquer aula, a tudo. Legal. Mais os descontos. E também uma linha própria, porque eu vi que isso é legal. Uma linha própria para pessoas que assinam um clube. É um celular com uma linha própria, que aquilo ali, eu e a Renata, a gente usa só para o pessoal do clube. Então, qualquer coisa que um cliente que faz parte do clube pede, tá ali com a gente. Questão de minutos para responder. O telefone do presidente, né? O telefone do presidente. Então, tô harmonizando aqui, eu recebi os 2 vinhos italianos. Cara, tá, sabe, com essa massa, com essa autoridade, põe o primitivo que tu ganhou. É isso aí. Então, nossa, que legal. Não tive que entrar num saque, entrar no robô, que me deixa 10 minutos esperando. Não, nosso contato é imediato. Então, galera, se vocês querem acesso com o Tom, tem que fazer parte do clube, tá? Então... E aí tu vai ter o contato direto, né? Direto, né? Qualquer horário. Meia-noite, o cara tá o seguinte... Manda uma mensagem breaco, né? Faz o chá, beleza? O pessoal usa bastante a linha privada, é muito legal. Linha privada, então, ó, seguinte, é só vinhojusto.com.br, fazer parte do clube e poder, meia-noite e meia, mandar mensagem pro Tom. Mas tu não me respondeu. É um absurdo. Vou cancelar isso aqui. E vou te bloquear ainda. Mas obrigado pela oportunidade, eu amei nossa conversa. Eu não estava esperando, mas eu acho que a vida é assim. É isso aí, cara. Quando a gente não espera, é que saem as melhores conversas. Boa. Então, cara, obrigado. Saúde. Né, pessoal? E até o nosso próximo podcast. Não deixe de dar o seu like, né? De seguir o Vinho Justo para ter acesso ao Tom, comprar o Clube do Vinho. Mas bota aí no sininho toda semana. A gente tem aqui um podcast, a gente convida empreendedores do vinho. Deixa o like, deixa o comentário e vamos lá nessa jornada do vinho. Tom, mais uma vez, gratidão. Saúde. Valeu, pessoal.